Bom, vamos seguir falando sobre o livro Rebelião das Massas, A Rebelião das Massas, do José Ortega y Gasset. Eu já falei, já dei 2 aulas sobre ele. Falei sobre a ascensão das massas, o espanto que o autor observou da ascensão do homem médio nos espaços públicos, e depois o quanto essa massa de homens que agora tomava os espaços públicos se configurava como uma geração um tanto perdida, uma geração que não sabia para onde ia, nem exatamente quem era. E eu entendo que essa configuração do homem-massa é algo que perdura, com algumas características diferentes no nosso tempo atual, mas algo que perdura ainda. Aliás, não apenas perdura, mas é algo que se aprofundou. Eu entendo que se aprofundou. Vamos continuar lendo o José Ortega y Gasset e entendendo um pouco mais do seu pensamento, do que ele estava observando, um pouco mais daquilo que ele estava refletindo no seu tempo. Agora, começando no capítulo 5, chamado Um Dado Estatístico, o filósofo espanhol fala o seguinte: nossa vida é mais vida que todas as vidas, e por isso mesmo mais problemática. Ela não pode orientar-se no passado, ela tem que inventar o seu próprio destino. E essa é uma característica da geração que ele está analisando, a geração na qual ele está vivendo naquele momento, como eu já falei, na década de 30. É mais vida que todas as vidas porque é uma geração que tem características sui generis, possibilidades únicas, possibilidades que nunca houve na história da civilização. Era uma geração que tinha tudo diferente, uma geração diferente, e por causa disso, por viver uma época diferente de todas as outras, é uma geração que não poderia olhar para o passado e orientar-se e tomar as lições do passado como algo para aplicar, sabendo que isso ia direcionar o seu futuro. O próprio Ortega, na nota de rodapé, diz assim: o passado não nos dirá o que devemos fazer, mas sim o que devemos evitar. E essa geração não tem o que olhar. Simplesmente ela tem que olhar para si mesma, olhar para a sua vida, que é diferente de todas as vidas, e decidir o que vai fazer, sem qualquer referência. Esse é o grande problema daquela geração, e é o grande problema da nossa geração também. Eu sempre digo que eu escolhi o livro do José Ortega y Gasset por considerar que há muitas semelhanças, né? Além da continuidade. O nosso tempo é uma continuidade do tempo do Ortega e traz as mesmas características. É realmente uma continuação. Não houve um rompimento de lá para cá, mas eu acredito até que houve um aprofundamento daquelas características. Mas também eu considero que há semelhanças mesmo, né? Semelhanças mesmo. Nós vivemos uma época que também está assim. O que nós vivemos hoje, nós não temos referências no passado. Mesmo no passado próximo, o mundo dos anos 80, dos anos 90 já é muito diferente do mundo de hoje. E o que fazemos? O que faremos? Para onde vamos? Essa é a grande questão que o Ortega traz para nós. E a geração não sabe. E o problema, uma geração que não sabe para onde vai, ela tem muita tendência de ser guiada por aqueles que dirigem, que dão algum caminho, né? E o Ortega continua assim: circunstância e decisão são os 2 elementos essenciais de que se compõe a vida. Aliás, a ideia de circunstância é muito forte na filosofia do Ortega. A vida não escolhe seu mundo, mas viver é encontrar-se de início num mundo determinado que não pode ser trocado.
neste mundo de agora. Nós vivemos no nosso mundo e não adianta. Temos que tomar as direções baseadas neste mundo. Em vez de nos ser imposta uma trajetória, nos são impostas várias, o que consequentemente nos força a escolher. Viver é sentir-se fatalmente forçado a exercer a liberdade, a decidir o que vamos ser neste mundo. Lembrem-se que eu falei na outra aula do quanto a nossa geração atual ela é diferente das outras, principalmente no campo das possibilidades. Há muitas possibilidades. Há muitos caminhos que podem ser escolhidos. Os homens dos séculos anteriores, eles eram os homens que tinham praticamente sua vida toda determinada, com poucas possibilidades de escolha, de direcionamento da própria vida. A nossa vida não, a nossa vida é completamente aberta. Nós podemos escolher muitas coisas. Muitas coisas. Eu mesmo estou aqui dando, por exemplo, uma aula sobre Ortega y Gasset. Tive minha carreira como advogado durante 20 anos, de repente decidi não mais segui-la e dediquei todos os meus esforços para os meus estudos e para as minhas aulas, para dar aulas. E veja, tudo isso eu fiz, assim, decidindo, poderia ter escolhido qualquer outra coisa. A própria decisão pela carreira jurídica foi muito por acaso, não tinha ninguém na família que fazia isso. E fiz na juventude, né, sem saber bem o que estava fazendo, na verdade. Mas assim, poderia ter escolhido qualquer outra coisa. Cheguei a ficar em dúvida entre psicologia, cheguei a fazer jornalismo, poderia ter sido qualquer coisa. Então, é uma época diferente a nossa. A época do Ortega já estava começando, né, a ser assim, mas a nossa então extrapolou isso em todos os sentidos. Eu posso de repente decidir, como eu decidi, ser um professor, né? Ser um professor que dá aula para vários alunos do Brasil inteiro, a tecnologia me permite, mas mesmo aqui na cidade eu dou aulas. Poderia ter escolhido qualquer outra coisa. Nos outros séculos não era assim. As pessoas nasciam em determinadas circunstâncias, estavam presas àquelas circunstâncias. Dificilmente elas poderiam mudar, né? As possibilidades de mudança eram muito raras e muito difíceis. Então realmente é um tempo diferente, mas ao mesmo tempo nós somos forçados a exercer essa liberdade, né? As possibilidades estão aí, mas nós temos que tomar decisões. Eu tomei uma decisão quando muito novo, queria fazer jornalismo, desisti, fui fazer direito. Tinha que fazer, né? Tinha que decidir por alguma coisa. E muito jovem. Esse é o nosso mundo. E aí o Ortega diz, é falso dizer que na vida são as circunstâncias que decidem. As circunstâncias são um dilema, sempre novo, ante o qual temos que nos decidir. Mas o que decide é o nosso caráter. O que decide é o nosso caráter. Então, essa abundância de possibilidades, elas não são aquela ideia, né, de que a vida está me levando. Não, caramba, eu tenho um monte de possibilidades que se abrem. E eu vou decidindo e vou tomando. O meu caráter vai decidindo o que eu quero, o que eu não quero. Meus interesses vão decidindo. Isso é muito novo na história da humanidade. Muito novo. E isso vai formatando o próprio caráter, não apenas do indivíduo, mas o caráter coletivo. E o Ortega vai falar isso. Isso também é válido para a vida coletiva. Em nosso tempo é o homem massa que domina, é ele quem decide. Ou seja, nós temos milhões de decisões sendo tomadas, importantes, decisões políticas, profissionais, decisões sociais, e quem tomou a frente dessas decisões é a massa que ascendeu. Porque qual é a diferença dos tempos antigos? Os tempos antigos, a própria estrutura social praticamente decidia tudo. Como os homens estavam presos dentro das suas estruturas sociais, eles praticamente não decidiam quase nada, né?
não decidiam quase nada. Eles simplesmente viviam as suas circunstâncias determinadas pelo destino. No nosso tempo, desde o tempo do Ortega, que é o nosso tempo, como eu já disse, as possibilidades são imensas, 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 e as decisões são tomadas constantemente, são várias decisões. Eu, um rapaz novo, tive que tomar várias decisões na juventude, decisões profissionais, decisões sociais, tomei várias decisões na minha vida, tinha que tomar, preparado ou não para essas decisões, tinha que tomar. E isso acontece com quase todo mundo hoje em dia. Todo mundo está tomando decisão, mas quem são os homens que estão tomando essas decisões? Bom, as decisões estão sendo tomadas pela massa. Antes, a estrutura social praticamente decidia tudo. Os homens apenas seguiam o fluxo dessa estrutura. Agora, as decisões estão nas mãos dos homens, mas os homens que estão tomando essas decisões são quem? São os homens massa, os homens comuns, que ascenderam, que estão tomando decisões das mais diversas. E o Ortega fala, onde o triunfo das massas está mais avançado, se vive politicamente o dia presente. O poder público está nas mãos de um representante de massas. São donas do poder público de forma tão incontestável, as massas, né? Que seria difícil encontrar na história situações de governo tão prepotentes como essa. O governo vive o dia presente. Esse é o reflexo dessa ascensão das massas. Veja, homens massa, homens vulgares e comuns tomando as decisões cotidianas o tempo todo, decisões que vão afetar socialmente a vida de todos. Inclusive, quando falam em homem massa, as pessoas pensam, mas isso não se refere aos homens do poder. Não, os homens do poder são representantes da massa. Não no sentido democrático, mas eles também são homens massa, em geral, a grande maioria. Às vezes são os mais poderosos, inclusive. E quando se diz que eles também são homens massa, é porque eles têm a mentalidade da massa. Eles são reflexo da massa. Eles raciocinam como um homem comum, no sentido mais pejorativo até desse termo, né? Não é que ele pensa como povo, para o povo, não. Não. Ele não pensa como povo, para o povo, não é isso. Ele pensa de maneira vulgar, de maneira pobre, de maneira mediana. Essa é a questão. Homem massa é o homem mediano. É o homem que não tem habilidades especiais. Tá entendendo? Então, esse homem massa tem seu representante no governo também. E a característica do homem mediano, o homem que não tem ligação com o passado e que não sabe como pensar o futuro, é o presente. Ele se baseia naquilo que ele sente, naquilo que ele vê, na sua experiência atual. Isso se reflete no governo também. Como são os nossos governos, não são isso? São todos, perceba, todos os governos que entram dizem que vão começar algo novo. Algo novo, rompendo com o passado. Todos, todos. E quando saem, não prepararam nada para o futuro. A não ser que eles mesmos, que o mesmo governo seja o próximo. Aí tudo bem, aí pode ter alguma continuidade, mas se for um governo diferente, de ideologia diferente, o outro governo vai vir e vai mudar tudo. Porque esses governos, eles estão refletindo os interesses da atualidade, os interesses da massa. Eu não vou entrar aqui na questão ideológica, né, que existe, que está além até, mas falando da atuação prática do governo. A atuação prática do governo atual é uma atuação de questões momentâneas. Por quê? Porque, pensando como um homem vulgar,
é um governo que reflete o problema momentâneo. O Ortega ele vai falar isso. Ó. Sua atuação resume-se em fugir do conflito do momento. E não é isso que a gente vê? Quando exercido diretamente pelas massas, o poder público sempre tem sido assim, onipotente e efêmero. O homem-massa nada constrói, embora suas possibilidades e seus poderes sejam enormes. Não importa, tem poder, tem condições, tem possibilidades, tem dinheiro, mas não importa, porque a questão é atual. Né? Não há uma referência de ligação com o passado, principalmente o passado um tanto mais remoto, né? Não há. Veja, ele está falando da Espanha, hein? Mas se a gente pensar no Brasil, a coisa é muito pior. O governo de hoje, não o governo de hoje, os governos, né, da atualidade, desde décadas, eles se veem como algo daquele momento apenas. Não há uma relação com o passado, uma tentativa de trazer a herança e dar uma continuidade. Não existe isso, não. Não existe isso, não. Isso aí é coisa de monarquista, né? Coisa de monarquista. E o Ortega está falando de um país completamente diferente, da Espanha. Agora, se traz isso para o Brasil, a coisa fica muito pior. Muito pior. E ele vai identificar isso, essas mudanças na característica do poder, inclusive, num crescimento. Mas veja, não no crescimento numérico apenas, mas na velocidade desse crescimento. Ele vai falar assim, a Europa cresceu no século passado muito mais que a América. A América foi feita com o que transbordou da Europa. O que me interessa não é o aumento da população, mas sim a velocidade vertiginosa de crescimento. Foram lançadas sobre a história quantidades e mais quantidades de homens que não era fácil provê-los com a cultura tradicional. Então aqui ele começa a identificar o problema dessas massas. É muita gente, mas não apenas muita gente, mas a velocidade do crescimento exponencial da população fez com que fosse praticamente impossível alimentar essas pessoas com a perspectiva histórica, com a identificação mesmo, com a tradição, com o passado, com as lições, com a herança, né? É muita gente de uma vez só. Então, você não consegue prover essas pessoas de cultura mesmo, alta cultura, ou cultura tradicional, vamos dizer assim. É massa. É massa. Às vezes dá a impressão de ser um homem primitivo surgido inesperadamente no meio de uma antiga civilização. Nas escolas, não foi possível fazer mais do que ensinar às massas as técnicas da vida moderna. Foram dados a elas instrumentos para viver intensamente, mas não a sensibilidade para os grandes deveres históricos. As novas gerações dispõem-se a tomar a direção do mundo como se o mundo fosse um paraíso sem pegadas antigas, sem problemas tradicionais incomplexos, entendeu? Esse crescimento vertiginoso da população fez com que massas de pessoas fossem lançadas na escola, e quando você está trabalhando com massas, você já não tem mais a possibilidade de cuidar delas, cuidar de cada pessoa, né? Quase que individualmente, ensinando as tradições. Isso é uma coisa muito artesanal, né? Vamos dizer assim. Quando você está trabalhando com massas, é assim, que temos que orientar essas pessoas no seguinte sentido: vamos alfabetizá-las, né, de uma maneira técnica e ensiná-las a trabalhar, ensiná-las a ocupar os espaços que estão aí, que precisam ser ocupados. A velocidade do mundo moderno, do mundo contemporâneo, né? São mão de obra, massa é mão de obra, em todos os sentidos. Então, essas massas alfabetizadas e treinadas tecnicamente, elas entram no mundo adulto, né, sem qualquer relação com
o mundo anterior. Elas apenas estão ali como essa imagem que o Ortega traz é sensacional, né? O homem é como se fosse um homem primitivo que caiu no meio da civilização. Existe uma civilização. Essa civilização existe porque há uma relação com todo um passado, óbvio. Mas ela não consegue perceber essa relação. Ela não conseguiria receber. Ela não consegue perceber, porque ela cai ali, mas ela é assim, ó, está aqui, não precisa nem perguntar. O mundo é assim, se vira. Treina, se alfabetiza, aprende alguma profissão e vai embora, se vira. É como se fosse um mundo, um paraíso sem pegadas antigas. E sem pegadas antigas significa sem problemas antigos. Então, não há perspectiva da continuidade, a perspectiva dos deveres históricos, das relações históricas. Podem dizer, né, não caberia a família o ensino das tradições. A Lu pergunta aqui, né, se não caberia a família. Não, isso é o ideal, mas aqui o Ortega não está falando do que deveria ter sido feito, mas como aconteceu. O que aconteceu? As famílias poderiam ensinar as tradições, só que você tem uma massa de gente nascendo, as famílias nem dão conta, como hoje. Hoje ainda tem o problema do afrouxamento moral, né? Que ainda dilui ainda mais as famílias, o que torna mais difícil manter isso aí. Que nem era o problema central na época do Ortega. O problema na época dele era exatamente as massas chegando, sendo mandadas para a escola, tudo isso. Aí o Ortega fala, cabe ao século passado, que é o século XIX, a glória e a responsabilidade de ter soltado sobre a face da história as grandes multidões. A semente humana, submetida ao tratamento desses dois princípios, democracia liberal e técnica, triplica em um só século a espécie europeia. Então você triplica a população com a ideia de democracia liberal e técnica. Ou seja, a ideia de direitos e trabalho, né, especializado. É isso. E aí ele fala, veja, o Ortega está longe de ser um regressista, né? Ele mesmo fala, é suicida qualquer retorno às formas de vida inferiores à do século XIX. Ele não está falando que deveria acontecer isso, voltar às formas antigas. Não dá. O que ele está fazendo é uma análise, né, ao que está acontecendo. É uma análise ao que está acontecendo. Ele está observando ali o problema, identificando onde está o problema e deixando claro que assim, não significa que a solução é voltar lá atrás. Nem daria para fazer isso. Nem daria. Aliás, acho que esse, às vezes, é o erro de muitos regressistas ou tradicionalistas, né? Eles olham o mundo atrás lindo, bonito. Não vou entrar nem na questão se eram mundos melhores ou não. Talvez fossem mesmo. Mas esquecem que não dá para você trazer o mundo de lá de trás. Porque as características são outras. A população é outra. Até o número é outro. É o que o Ortega estava observando. E aqui ele faz uma previsão. Se esse tipo humano continuar sendo dono da Europa e sendo definitivamente quem decide, bastarão 30 anos para que nosso continente retroceda à barbárie. A rebelião, 30 anos para que retroceda a barbárie. Bom, a Europa ainda não retrocedeu a barbárie, mas começa a dar sinais de barbárie, tá bom? A rebelião das massas é a mesma coisa que Rathenau, que é o Walter Rathenau, né, um estadista alemão, chamava de a invasão vertical dos bárbaros. Invasão vertical dos bárbaros. Ou seja, é a ascensão das massas mesmo. Né? O homem comum subindo e tomando poder. Aliás, uma expressão que o Mário Ferreira dos Santos vai usar no livro dele, que acho que até pode ser um livro que nós estudemos
mais pra frente. É um livro interessante. Deixa eu ver aqui. Invasão. Eu devo estar aqui, ó. Peraí. Quando acabar o Ortega, a gente poderia seguir com a invasão vertical dos bárbaros. Eu acho interessante, já seguindo mais ou menos a mesma linha, uma visão um pouco diferente e talvez até um pouco mais atual sobre o mesmo assunto. Então fica aí, ó, invasão vertical dos bárbaros. Talvez seja nosso próximo livro para refletirmos juntos. Bom, e aí agora nós vamos entrar no capítulo 6, que se chama Começa a dissecção do homem-massa. A Nancy fala assim, mas percebe que essa massa não tem interesse em saber do passado. Não é só questão só de interesse, o interesse realmente não tem. Não tem exatamente porque é uma massa que é como o Ortega falou, ela nasce já nesse mundo. Já vive nesse mundo como se fosse tudo. Nós vamos ver agora, ele vai falar sobre isso. Então ele fala assim, o homem que tenta se pôr agora à frente da existência europeia é muito diferente do que dirigiu o século XIX. Nada de novo acontece que não tenha sido previsto há 100 anos. As massas avançam, dizia Hegel, já de maneira apocalíptica. É falso dizer que a história não é previsível. Foi profetizada inúmeras vezes. E quem quiser ver bem sua época deverá olhá-la de longe. Que aspecto tem a vida desse homem multitudinário? Inicialmente um aspecto de ilimitada facilidade material. Então ele vai repetir isso, é uma coisa que ele insiste o tempo todo. Primeira característica desse homem, desse tempo presente, é um homem com ilimitada facilidade material. E é mesmo. E hoje, nosso tempo, muito, muito mais. Tá? Muito, muito mais. Muito, muito mais. Não me venham com a pobreza. Tem pobreza pra cacete, mas até a pobreza é diferente da pobreza antiga. Tá? O que antes teria sido considerado o benefício da sorte converteu-se num direito que não se agradece, mas que se exige. Olha, aqui é a chave do que o Ortega está falando, tá? Antes, qualquer coisa a mais, as pessoas estavam presas dentro de circunstâncias, de um mundo de circunstâncias bastante limitantes. E as pessoas viviam em mundos bastante limitados. A grande maioria das pessoas vivia num mundo bastante limitado. E tudo que se conseguia mais, se a pessoa conseguia algo a mais, isso era um motivo de alegria pura, né? Muita sorte, qualquer coisinha a mais, um bem a mais, um terreninho a mais, tudo era muito difícil e era motivo assim de considerar-se uma pessoa de muita sorte. Hoje não. Hoje todo mundo tem direitos, coisas que no passado eram consideradas venturas, né? Boa sorte hoje se converteu num direito. Todo mundo tem direito a tudo. Eu não estou falando que, veja, eu não estou entrando aqui falando, não tem que ter isso. Mas, por exemplo, hoje já temos direito à saúde, ao tratamento de saúde, operações, tratamentos médicos, temos direito a escolas, temos direito a um monte de coisa, né? A habitação, dizem, né? Tem direito a habitação. Antigamente não era assim, você não tinha direito a nada. Você tinha que dar sorte para conseguir as coisas, né? Uma coisinha ali, outra aqui. Direitos a férias, né? Não existia nada disso, né? A facilidade e segurança econômica juntem-se às físicas, o comfort e a ordem pública. Que é isso também. O que o Ortega está querendo dizer é o seguinte, ó, você nasce num mundo como hoje. Você já nasce num mundo cercado de proteções e direitos e assistências que o próprio sistema que foi montado lhe dá. Tudo bem, até aí, perfeito. O problema é que a pessoa que nasce nesse mundo, ela olha para esse mundo não como conquistas civilizacionais. É isso que ele quer dizer. Não são conquistas, não olha assim, olha como a civilização conquistou. Não, é meu direito,
é direito. Direito por quê? Porque o mundo é assim. É como assim? O mundo é assim. Eu não nasci nesse mundo? Desde que eu nasci, o mundo é assim, então o mundo é assim. Em todos esses aspectos elementares e decisivos, a vida se apresentou sem impedimentos ao novo homem. Aos homens comuns do passado, a vida foi um destino premente, como uma enorme carga de impedimentos, sem haver outra solução que não fosse se adaptar. Então o homem do passado ele tinha que se adaptar às circunstâncias. Mas desde a segunda metade do século XIX, o homem médio não encontra mais nenhuma barreira social. Ele já não tem mais de se adaptar, mas ele vai adaptando o mundo a ele. Ele vai moldando o caminho dele. Ótimo, maravilha, eu prefiro que seja assim, todo mundo prefere, eu não estou falando que antes era melhor. Mas o que o Ortega está dizendo é que essa é a diferença. O homem médio atual aprende que todos os homens são legalmente iguais. Legalmente são mesmo. Mas por que são legalmente iguais? Porque evoluiu-se na compreensão do homem. Evoluiu-se não no sentido de apenas de melhora, não é isso que eu estou dizendo. Evoluiu no sentido de continuidade. Foi se agregando foram se agregando ideias que levaram até a ideia de que todos os homens são perante a lei iguais. Só que o que o Ortega está enfatizando é que é o seguinte: nós nascemos nesse mundo, as pessoas nascem nesse mundo, olha, todo mundo legalmente igual e acaba acreditando que todo mundo é naturalmente igual. E veja quantas discussões tem por aí exatamente nesse sentido. Pessoas querendo que todos sejam tratados em todas as circunstâncias de maneira igual, porque entendem que todos são iguais e pronto. 3 princípios tornaram possível esse novo mundo: a democracia liberal, as experiências científicas e o industrialismo. Nenhum desses princípios foi inventado pelo século XIX, mas são procedentes dos séculos anteriores. A honra do século XIX se estriba não na invenção dessas coisas todas, mas na sua implantação. Então é isso que ele quer dizer. Democracia liberal, experiência científica e industrialismo. Tudo isso já tinha começado antes. Mas o século XIX implantou tudo isso e são essas as características que fazem o caráter do homem do século XIX que vai estourar no homem do século XX. Né? Homens que veem a técnica, veem a estrutura social, a estrutura civilizacional e começam a olhar para essas coisas como coisas quase naturais. E Ortega fala: o século XIX foi essencialmente revolucionário, mas esse aspecto não deve ser configurado no espetáculo de suas barricadas, que houve bastante no século XIX, mas sim no fato de ter colocado o homem médio em condições de vida radicalmente opostas às que sempre o haviam rodeado. A existência virou do avesso. A revolução não é a sublevação contra a ordem pré-existente, mas a implantação de uma nova ordem que contraria a tradicional. Essa é a definição de revolução. Revolução não é você se levantar contra a ordem existente, simplesmente. Você pode se levantar contra a ordem existente por entender que é uma ordem que está sendo injusta e tudo isso. Mas, ainda que haja, por exemplo, fala-se da Revolução Inglesa, Revolução Americana. São revoluções em certo sentido, num sentido muito superficial, porque apesar de se levantarem contra a ordem, elas mantêm uma relação com ordens mais antigas e superiores. Mantém uma linha. Às vezes é um restabelecimento até. Agora, a ideia revolucionária é aquela de realmente virar, é romper com a ordem. Então, nesse sentido, o Ortega está falando, o século XIX foi um século revolucionário. Mesmo que não houvesse qualquer barricada, mesmo que não houvesse qualquer comuna de Paris. Entendeu? Mesmo que não houvesse nada disso. Porque é revolucionário, porque, de qualquer maneira, o século XIX ele rompe com as formas de vida que existiram até ali. O homem do século XIX vive de maneira completamente diferente dos homens anteriores. Totalmente diferente. O homem que nasce no século XIX, ele nasce num mundo completamente diferente, que não tem relação com os séculos anteriores. O homem engendrado pelo século XIX
é um homem à parte de todos os outros homens. Entende? Para o vulgo de todas as épocas, vida significava, antes de tudo, limitação, obrigação, dependência. Em uma palavra, significava pressão. O homem antigo ele vivia sob pressão. Ele estava limitado e ele tinha que se adaptar ali e sobreviver, né? Antes, mesmo para o rico e poderoso, o mundo era um âmbito de pobreza, dificuldade e perigo. Mesmo quem, a gente sabe disso, né? A gente sempre fala, né? Qualquer pessoa hoje, mais ou menos, vive em condições materiais mais fáceis e cômodas do que uma pessoa rica dos séculos anteriores. Agora, o mundo que rodeia o homem novo, desde seu nascimento, não faz com que ele se limite em nenhum sentido. Não lhe apresenta nenhum veto nem contenção, mas ao contrário, fustiga seus apetites, que em princípio podem crescer e indefinidamente. E não é? O homem atual ele é fustigado o tempo todo, instigado o tempo todo. Ele pode sonhar com coisas absurdas, fazer coisas absurdas para um homem dos séculos anteriores. Ele pode sonhar em fazer coisas que jamais foram pensadas por reis na antiguidade. Isso é algo impressionante. Isso é fruto da técnica, fruto do capitalismo, fruto de um monte de coisa. Do industrialismo, da democracia liberal. Tá vendo? Tudo isso está interligado na cabeça do Ortega. Tudo isso facilitou todas essas coisas. Você pega um rei, um poderoso do século XVII, você pega um poderoso do século XII, XIII, a vida de ambos tem diferenças, óbvio, mas ainda assim as limitações gerais continuam mais ou menos as mesmas. A partir do século XIX, essas limitações vão caindo assim de maneira total. No século XX, ele está falando do homem do século XIX, mas no século XX cai muito, e agora, no nosso tempo, meu Deus do céu, quais são os limites? E, como eu falei na outra aula, mais do que os limites reais, as possibilidades. Um menino pobre, ele pode estar limitado em termos circunstancialmente, mas ele pode sonhar. Ele pode sonhar em de alguma maneira vencer essa barreira. De algumas maneiras, certo? Ele pode, a possibilidade não está fechada. Não está fechada. E não são poucos os que quebraram essa barreira por vias diversas. Tá? Por exemplo, eu sou filho de um operário, né? Meu pai trabalhou no Porto de Santos. Meu pai era um operário, era um proletário, a vida toda. As possibilidades que para mim estiveram abertas, poderiam ter me tornado milionário, por exemplo. Não era impossível. Pessoas que tiveram a mesma origem que eu se tornaram milionárias, pessoas até mais pobres que eu, que tiveram vidas na sua adolescência e infância até mais restritas do que a minha, se tornaram milionários. Não estava impossível para mim tornar-se milionário de alguma maneira. Não está ainda, né? Não está ainda. Se eu não me tornei, foi muito mais assim por falta de querer seguir, buscar, me dedicar, ou de competência da minha parte, do que mesmo de circunstâncias estarem fechadas. Elas nunca estiveram fechadas. Claro que para uma pessoa que tem mais condições, talvez seja mais fácil, mas a questão não é a facilidade, é a possibilidade. E não a possibilidade exatamente real, mas a possibilidade ideal, quer dizer, é possível, então de repente eu posso, isso vai me moldar, será que é possível? Isso muda tudo. Então são pessoas completamente diferentes. Entende? E ele vai falar assim. Ele dá um exemplo. Poucos homens duvidam de que os automóveis daqui a 5 anos serão mais confortáveis e mais baratos que os atuais. E são mesmo. Ele continua assim. É interessante isso, porque é assim. Nós já esperamos isso,
né? Ah, vamos ver aí, vai entrar carro elétrico, é muito caro e tal, mas a gente sabe que conforme vai fabricando mais, a demanda aumentando, vai diminuindo o valor, tal, aquelas coisas, regras de mercado. Só que mais que isso, essas regras de mercado e de tecnologia e de crescimento tecnológico, avanço tecnológico, elas vão introjetando na alma. Ou seja, o homem atual, é esse aspecto que o Ortega vai pegar, né? Ele vive como se isso fosse uma regra da natureza. Olha, as coisas vão ficar melhores e mais baratas naturalmente. Não é assim. Eu lembro, na época da pandemia, antes de haver vacinas ali, muita gente estava assim, ó, isso aí vai ser resolvido rápido, eles vão fazer uma vacina rapidinho e vai resolver a questão, né? Vamos ficar 15 dias em casa, veja se não foi isso, vamos ficar 15 dias em casa, dá tempo deles desenvolverem uma vacina e depois resolve tudo. O que era isso? É aquilo que está na alma humana contemporânea. A gente vê o tempo todo as coisas evoluindo, ampliando e desenvolvendo de maneira tão óbvia que a gente pensa que isso é da própria estrutura da realidade. Então, era esperado pela estrutura da realidade que as vacinas fossem desenvolvidas muito rapidamente, né? E que isso resolvesse. Eles resolvem tudo, afinal, os cientistas resolvem tudo, por que não resolverem isso também? Como algo normal. Isso foi muito do começo, assim, o impulso para as pessoas aceitarem as imposições. E depois, quando chegaram as chamadas vacinas, as pessoas também aceitaram como sendo assim, algo natural. Não é sempre assim? Não é esse o argumento? Olha, sempre foi assim, sempre se desenvolveu. Isso é natural ter vacina. Como você não aceita isso? É super natural. Isso está na alma do Ortega, que o Ortega está identificando, desse novo homem, que nasce nesse mundo e acha que tudo é simplesmente assim. O homem vulgar, ao se encontrar com este mundo técnica e socialmente tão perfeito, pensa que esse mundo foi criado pela natureza e nunca se lembra dos esforços geniais de indivíduos excepcionais que a sua criação pressupõe. Entende isso aí? É o resumo do nosso tempo. É o resumo do nosso tempo. E muito da baboseira ideológica, né, que fala de estatização. Hoje eu estava vendo alguma notícia falando que querem estatizar, né, tem uma proposta aí de um grupo mais radical que quer estatizar os planos de saúde. Eles pensam que funciona assim, né? É tudo natural. Plano de saúde é uma coisa natural. Tecnologia é uma coisa natural. Vamos estatizar as empresas de tecnologia. Não é assim que funciona, gente. Como é que fala? O esforço de gênios, né? E esforços progressivos. Então não é assim, esforço do indivíduo. Não tem nada natural, não. Mas o homem que nasce nesse tempo, ele acha que tudo é natural. O diagrama psicológico. Isso nos leva a apontar no diagrama psicológico do homem-massa atual 2 primeiros traços. A livre expansão de seus desejos vitais, portanto de sua pessoa, e a radical ingratidão para com tudo que tornou possível a facilidade de sua existência. Tá entendendo? O homem hoje, o ser humano de hoje, ele tem instigado seus desejos, as suas possibilidades, ele olha tudo como se fosse natural, como se fosse próprio da estrutura, e não consegue ver o que há por trás dessa estrutura civilizacional, tecnológica, material. Todo o esforço anterior de séculos, e de gênios, e de sociedades que lutaram, que fizeram, que trabalharam, que se esforçaram para chegar ao que a gente tem. Então eles não conseguem olhar para trás, então eles são ingratos nesse ponto. Eles não conseguem olhar para trás e falar, caramba, olha que coisa, somos gratos por essas forças, esses pensamentos anteriores, esses esforços anteriores. Não, ele olha para trás como vocês não entendem nada, vocês não sabem nada, esse pessoal do passado é tudo tosco, esse pessoal do passado é tudo obsoleto, o que importa é o presente, porque olha como o nosso presente é superior. É isso que eles dizem, né? Olha como o nosso presente é superior, aquilo lá é coisa do passado, meu filho, mas esse presente, ele deve tudo ao passado. Sem o passado não chegaria ao presente, mas o homem massa, o homem vulgar da contemporaneidade, ele não consegue entender isso, ele não consegue ver isso,
Ele simplesmente não enxerga que o seu mundo é resultado dos mundos anteriores, de um processo, de processos. Não, ele acha que as coisas são, nós somos melhores, porque nós temos mais. É óbvio que você vai ter mais. E o próximo vai ter mais que você, pô. Se não acontecer nenhuma catástrofe na linha de continuidade, o próximo vai ter mais que você. Né? Olha como nossos filhos são mais inteligentes que nós. Não são, não. Não são, não. Eles apenas nascem num mundo que já tem as coisas já adiantadas, que são fruto de tudo que foi colhido antes. Isso é básico. É básico. Qualquer personalidade minimamente filosófica consegue entender isso. Mas o homem do vulgo não consegue ver. Por quê? Como diz Ortega, o novo vulgo foi mimado pelo mundo à sua volta. Mimado. O homem é mimado por esse mundo. Sabe aquela coisa? Existe, desenvolver-se a ideia de polícia, né? Polícia militar armada para proteger o cidadão dos bandidos. Beleza. Aí o cara sai na rua pedindo a desmilitarização da polícia. Aí quando ele é assaltado, ele liga pro 90. É mais ou menos isso. É um mimado, que não entende como funciona. Vamos fechar tudo. Vamos fechar tudo. Deixa só os motoboys entregando comida. Ele não entende a complexidade desse negócio. A complexidade. Como é que eu vou fechar tudo? Existe uma coisa muito mais complexa do que isso, gente. Mas isso aí é típico. Esse negócio dessas pessoas que é... vamos fechar tudo para nos proteger. Proteger do quê? De doença? Mas e da fome? E a proteção da social? Né? Até do emprego? Como é que você vai proteger só uma parte? Não dá, a teia é muito mais complexa. Mas para as pessoas entenderem minimamente isso, ela tem que entender que esse mundo não é natural. Esse mundo que a gente vive é um artifício, é artificial, essa civilização que é maravilhosa, que a gente adora viver, que tem todas as facilidades, ela é uma artificialidade. E você você não pode mexer no sistema sem afetar todo o restante. Vocês estão entendendo isso? Caramba! Mas não entende. O homem moderno, o homem contemporâneo, é um homem mimado. Um homem mimado. Por se evitar qualquer pressão à sua volta, qualquer choque com outros seres, chega a acreditar efetivamente que só ele existe. E se acostuma a não considerar os demais. É bem típico. É bem típico. Olha, fecha tudo. Mas o motoboy tem que trazer comidinha na minha casa. Tá? Pô, então não é tudo que está fechado, né? Fecha tudo menos aquilo que me permite sobreviver dentro da minha casa. Cara, não tem nenhum sentido. Eu já nem falo sobre isso. Eu falei isso no primeiro ano lá, 2020, depois não falei mais, porque eu fiquei de saco cheio. É tudo tão óbvio, mas até hoje as pessoas repetem, sabe o que é? Discutir com o vulgo também não vale a pena. Nenhum ser humano agradece a outro o ar que respira, porque o ar não foi fabricado por ninguém, óbvio. Essas massas mimadas são bem pouco inteligentes para acreditar que essa organização material e social posta à sua disposição como ar é da mesma origem que este. Já que, pelo visto, também não falha, é quase tão perfeita como a natural. Eles se confundem nesse sentido, entendeu? Eles se confundem nesse sentido. Eles veem tudo funcionando tão bem, né? As coisas funcionando tão bem, tão exatamente, a roda, né? O sistema rodando tão perfeitamente que eles se confundem, eles acham que isso é tão natural como o ar que você respira, né? Eles não veem nenhuma mão, nenhum plano, tá tudo funcionando. E aí eles começam a interpretar que tudo isso faz parte da natureza. A própria perfeição com que o século XIX organizou certas esferas da vida é a origem do fato de que as massas beneficiárias não a considerem como organização, mas como natureza. Bom, isso é o que acontece. O que o Ortega está falando aqui é o seguinte, ó. Nós somos fruto da prosperidade e da inteligência humana. A prosperidade e a inteligência humanas fizeram com que nós tivéssemos efeitos colaterais, que já não estão sendo tão colaterais assim, mas estão entrando no núcleo do problema. Nós sofremos com as nossas próprias conquistas. A verdade é essa. E isso faz parte da realidade. É muito errado você refletir sobre essas coisas na chave certo e errado. Cara, quem fizer isso não vai entender nada. Não é assim que se reflete sobre nada. Principalmente sobre questões sociais. Certo e errado, certo e errado.
O Ortega, ele era um filósofo. Inclusive um filósofo que tratava de metafísica. Então, assim, é alguém que estava acostumado a pensar as coisas de maneira filosófica. E o que ele está fazendo aqui é isso. Ele não está falando assim, democracia liberal é ruim, capitalismo é ruim, tecnologia é ruim, industrialismo é ruim. Não. Ciência é ruim. Não. Mas ele vai analisando os efeitos de tudo isso para chegar nas características do homem-massa que ele identificou. Como não vem nas vantagens da civilização uma invenção e uma construção prodigiosas, que só podem ser mantidas com grandes esforços e cuidados, acham que seu papel se resume em exigi-las peremptoriamente, como se fossem direitos naturais. É isso. Nas agitações provocadas pela escassez, as massas populares costumam procurar pão. E o meio que empregam costuma ser o de destruir as padarias. Que imagem perfeita. Que imagem perfeita. Está faltando pão. O que a gente faz? Vamos às ruas, invadimos as padarias, roubamos todos os pães que estão lá e destruímos a padaria. Ótimo. Você resolveu o seu problema do pão hoje, amanhã acabou. Você não tem mais padaria para fabricar o pão de amanhã. É típico da mentalidade contemporânea, uma mentalidade que olha a si mesma como alguém com direitos totais, direitos naturais, e acredita que pode usufruir este mundo pode usufruir esse momento como se fosse algo da própria natureza, né? Como se fosse algo da própria vida. E pode exigir, eu tenho direito. Esse é o grito da sociedade contemporânea. Eu tenho direito, tudo é direito. Por que é direito? Porque tudo parece tão natural, sempre foi assim, ou nasci num mundo que tudo isso é tão natural, então é meu direito. E essa ideia da padaria, né, que ele traz, ele fala, isso pode servir como símbolo do comportamento que em proporções mais vastas e sutis tem as massas atuais para com a civilização que as alimenta. Destruamos a civilização que nos alimenta para termos mais dessa mesma civilização. É aquela coisa, vamos destruir, vamos estatizar os planos de saúde para ter mais saúde. Vamos coletivizar a terra para ter mais alimentos. Você não entendeu nada como funciona o negócio. Você não entendeu absolutamente nada. Você está achando que tudo isso surge da natureza. Que tudo isso surge de maneira espontânea. E não percebe a complexidade que há por trás disso. Isso é típico de pessoas que simplesmente vivem como se tivessem caído. Pessoas que vivem como se tivessem caído em um mundo pronto. Usando a expressão e a imagem do Ortega, né? Como se fossem homens primitivos caindo no mundo atual. Eles olham, é assim que funciona? Poxa, olha esses carros. Nossa, como a natureza é bonita, né? Carros andando, luz acendendo, olha tudo. Que beleza, sempre foi assim, né? Sempre foi assim. Não tem a mínima noção do processo secular que está por trás de todas essas coisas.